bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso episódio de número 15 do Pode Curiar. Se você tem acompanhado a gente nessa segunda temporada, você deve ter percebido que a gente está fazendo praticamente um raio-x de várias áreas da educação, buscando sempre trazer questões práticas e que apoiem os profissionais das diferentes funções na educação. Hoje, a gente chega aqui com um episódio que é a cara da educação pública. A gente vai falar um pouquinho sobre as diferentes visões e perspectivas de quem está dentro de uma equipe da Secretaria de Educação. Será que tem diferença em quem está dentro da secretaria, em sala de aula, quem já foi professor? Afinal, o que muda na visão de educação estando numa escola e estando dentro de uma secretaria municipal ou estadual de educação? Para essa conversa, a gente vai ter 3 convidados super engajados na rede e com muita história para compartilhar com a gente. Então hoje a gente vai ter e vamos receber aqui no Pode Curiar o Carlos Lima, que é coordenador do Núcleo de Educomunicação da Prefeitura de São Paulo, Maurício Virgulino Silva, formador de professores na Secretaria Municipal de Educação em São Paulo e consultor Unesco pela mesma secretaria, e Adelaide Diniz, superintendente de gestão de ensino e desenvolvimento da aprendizagem da SEDUC do Maranhão. Então, vocês viram que hoje a nossa equipe aqui está de peso, né? E para a gente começar a nossa apresentação, vou puxar cada um aqui para falar brevemente, né, um pouquinho da sua história na educação e como que você chegou até a sua atuação na Secretaria de Educação. Então, vou começar aqui com a professora Adelaide. Adelaide, seja muito bem-vinda. Olá a todos e todas. É um prazer, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com esses 2 colegas, né? São profissionais da educação pública. Eu atuo na Secretaria de Estado da Educação desde 2006. Entrei como supervisora, sou supervisora de matrícula, mas também sou da rede municipal. E há 8 anos estou emprestada praticamente aqui somente atuando apenas na rede estadual, né? Então eu tive na escola, vim da escola, eu sou da escola, atuei também como professora, né? Mas sou formada em pedagogia, com especializações em gestão pública, em gestão educacional, e eu tenho um grande assim, orgulho de dizer que eu fiz parte de um programa muito importante para o nosso estado, porque eu faço uma retrospectiva desta rede na minha vida, né? Então, eu fui estudante desta rede. Eu fui estudante do ensino médio desta rede, na época, em segundo grau. Uhum. Então, quando eu chego na rede já como profissional, vou para a escola, obviamente, e aí depois, com várias outras oportunidades de debate, fui convidada para vir para a Secretaria de Estado da Educação, e aí assumi a supervisão de educação infantil à época. Depois fui convidada pelo então secretário, lá em 2016, né? Fui convidada para coordenar a implementação do programa Escola Digna, do qual muito me orgulho. Isso, coordenei toda a parte pedagógica de implementação do Escola Digna e do regime de colaboração, e que hoje, né, já é uma realidade, se transformou em política pública aqui no Estado. Estive 2 anos à frente da Regional Metropolitana como gestora dessa regional e agora estou, desde 2021, assumi aqui como superintendente de gestão do ensino e desenvolvimento da aprendizagem. Que bom ter você com a gente, viu, Adelaide? Seja muito bem-vinda. Agora eu vou chamar para se apresentar o Maurício. Maurício, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. É uma alegria estar aqui com o Carlos Lima, também com a professora Adelaide, né? A gente poder fazer essa conversa bonita sobre estar, né? Essa conexão da educação com as secretarias e essa atuação. É uma alegria poder compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência. E a minha chegada na educação vem pela comunicação. Eu sou formado em comunicação social e desde a minha primeira formação em comunicação social, eu sempre quis me relacionar com educação. Para mim fazia muito sentido pensar comunicação com educação. Tanto que no meu estágio, né, de curso de rádio e TV, comunicação social com habilitação em rádio e TV, foi na TV Cultura, bebendo dessa perspectiva educativa que a TV Cultura tem, né, desde muito tempo. Então eu fui me aproximando até cair, até chegar e ter contato com o conceito de educomunicação, né? Então eu entrei, sou da primeira turma da licenciatura em educomunicação, então uma formação de professores para trabalhar com esse conceito, com a prática, com os caminhos da educomunicação, nessa perspectiva da educação popular, da comunicação popular, de um olhar de transformação social, de uma educação que seja realmente libertadora.
É daí que eu chego. Então, desde então, a partir de 2011, ou um pouco antes, tendo contato pela ONG Viração Educomunicação, eu fui tendo possibilidades de estar com professores e professoras, né, que atuam nas redes, e daí uma das oportunidades que eu tive foi justamente entrar como formador de professores, né, a partir de um edital que tem na rede municipal de São Paulo, como formador de professores em educomunicação para o núcleo de educomunicação. No caso, Carlos Lima aqui, grande coordenador, que ele vai falar um pouquinho sobre isso também. E nesse processo, desde 2008, eu estou nessa atuação de formação de educadores. Então, entender o que é o currículo da cidade, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, como ele vê essa relação de comunicação e educação, né? Então, como a Secretaria de Educação vê o processo de educação e como eu, como formador de professores, posso colaborar para que esses educadores e essas educadoras possam trazer, né, esses conteúdos, esses temas, essas metodologias, essas experiências para o campo da educomunicação e como a educomunicação pode colaborar com isso. E aí, entre outros, também atuo com outras redes, né? Por exemplo, já fiz formação de educadores para trabalhar com educomunicação nas redes do Distrito Federal, com o pessoal do INESC, também foi uma formação que eu já trabalhei, entre outras, e hoje, nesse momento, eu estou como consultor Unesco para elaboração de um documento de orientações pedagógicas em educomunicação. Então, para que o professor, para que a professora possam, né, os educadores como um todo, possam, de alguma forma, pensar e ter as bases de como se trabalhar com a educomunicação no seu espaço, na sala de aula e em projetos. Então, essa tem sido a minha atuação como educador, né? Eu tenho também formação em licenciatura, sou licenciado em educomunicação e artes visuais, então também sou professor de formação, né? Eu acho que as coisas vão meio que se misturando na arte, na comunicação e educação para poder trabalhar com esses professores e professoras. É daqui que eu chego para estar na educação. Que demais, Maurício. Muito bom te ouvir. Acho que você traz muito, né, na sua experiência, a ideia de todo o nosso episódio de hoje. Então, muito rico poder contar com você aqui. E contando para quem está ouvindo para a gente também que Maurício é meu veterano de curso. Então, né, acompanho de perto o trabalho dele. E somos aí formados em Educomunicação, né? Esse curso que é incrível, eu sempre divulgo a palavra aí. Agora eu vou chamar para se apresentar o Carlos Lima. Carlos, por favor, seja muito bem-vindo. Bom, olá a todas e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos sentindo, né? Porque, afinal de contas, a sensação de ouvir a pessoa é também emocionante. Como sou radialista também, como uma das formações que antecede a minha carreira como professor, então rádio é emoção, rádio é sensação, e eu acho muito importante que a fala ela seja algo que realmente alcance, né, o coração, a mente das pessoas. Bom, eu sou professor, estou, né, como coordenador do núcleo de educomunicação e já remonta aí 18 anos, né, da minha participação nessa construção de uma política pública de educação para a comunicação, educação com a comunicação, e que essa trajetória de 18 anos aí, ela tem muitas construções, mas eu trago com essa construção, né, a imprensa jovem, que é, na verdade, o nosso grande projeto, pelo menos atual, de educomunicação, né, que está na rede, e que recentemente foi premiado pela Unesco como prática de alfabetização midiática informacional, referência em todo o mundo, né? Eu, como criador do Imprensa Jovem, sou ganhador do Prêmio Aliança Global de Mídia e Informação da Unesco, também se tornando uma referência, né, o único brasileiro a ser uma referência em todo o mundo com relação à alfabetização midiática e informacional, e tendo a possibilidade de ter o Imprensa Jovem em qualquer canto do mundo, né, reconhecido, né, por uma grande instituição. Eu também sou fellow do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi uma premiação que a gente teve também em cima do Imprensa Jovem, como aprendizagem criativa. Atualmente, né, o trabalho que a gente desenvolve com o Núcleo de Educomunicação, que é um setor da área de gestão democrática, até 18 anos atrás estava na área de currículo, e atualmente, né, a coisa de 2 meses, a gente está atuando na parte de gestão democrática e no processo de trabalhar a fomento de desenvolvimento de projetos que vai da educação infantil, das crianças de 3 anos até adultos de 90,
anos é trabalhar essa questão da educação midiática, né, para esse público que precisa, desde cedo, já produzir mídia, mas produzir mídia com uma formação crítica. Né? Então, no trabalho de educomunicação que desenvolvemos aqui na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, a gente prioriza dois aspectos do trabalho de educomunicação, que é produção de mídia, contextualizando conhecimentos, né, tornando a interdisciplinaridade possível e a transdisciplinaridade também, mas também esse trabalho que as crianças, os adolescentes e os adultos desenvolvem com a produção de mídia, ele também se forma como leitores críticos da mídia. Então, temos projetos assim potentes de intervenção sociais focados na questão do combate à desinformação e às fake news. Então, são iniciativas que ajudam, além da educação, né, para as mídias, a gente também tem esse aspecto dos jovens também fazer uma educação para as suas comunidades, para não cair na fake news e na desinformação. Né? Perfeito, Carlos. E a lógica aqui do nosso podcast é exatamente esse, né? Então, compartilhar tantas vivências potentes que vocês têm com os nossos ouvintes. E para quem realmente não conhece o Imprensa Jovem, recomendo fortemente que conheça. É um projeto muito incrível. E eu sou suspeita para falar, mas a educomunicação, acho que mais do que nunca, é tão necessária nesse mundo contemporâneo que a gente vive hoje, né? Então, acho que estamos falando aqui, né, de necessidades para agora na educação. Então, estamos muito bem apoiados aqui para o nosso episódio de hoje. E feitas as apresentações, vamos começar aqui para o nosso bate-papo, então. Gente, para vocês, qual que é a principal função ou responsabilidade de uma equipe dentro de uma secretaria de educação? Perfeito, vamos lá. Eu acho que essa pergunta é interessante para mim, porque no meu caso, na minha experiência, eu não atuo diretamente como uma pessoa que está numa secretaria de educação, mas estou também, né? Então é como se dá essas diferentes posições que nós estamos quando estamos dentro de um processo de educação, dentro da construção de uma educação pública, por exemplo, né? E nessa perspectiva, porque como eu não estou na gestão de uma secretaria, eu não posso falar internamente. Então, Carlos e Adelaide vão trazer essas referências. Mas, para mim, o que é importante quando eu vou trabalhar como formador de professores é ter, por exemplo, uma equipe de secretaria que está voltada na Secretaria de Educação, ou na Secretaria de Educação, que estejam muito alinhadas com um processo de educação pública de qualidade, e saibam como pensar esses currículos de forma significativa, contextualizada, que traga ali, nós temos ali a orientação da Base Nacional Comum Curricular, temos os currículos estaduais, os currículos municipais específicos, cada um com seus itens, cada um com a sua leitura, mas isso tem que estar muito explicitado para os educadores e educadoras poderem colocar em prática e garantir essas condições para que esses educadores possam colocar esse currículo em prática, essas orientações. No meu caso, como formador de professores, eu também tenho que me inteirar do que são essas orientações das secretarias de educação e também ter condições para poder trabalhar com esses professores. Então, no meu caso, os professores que passam pela minha formação, eles têm uma formação que ajuda, que colabora com a evolução profissional deles. Então, eles fazem um curso, nesse curso, além deles trabalharem com os conteúdos que eles vão poder transformar em projetos, utilizar na sua sala de aula, fazer uma leitura crítica desse currículo e como colocar esse currículo em ação, eles também, ao finalizar o curso, recebem um certificado, né, no caso dos cursos em específico, recebem um certificado que colabora com a evolução profissional dessas pessoas. Então, tem um incentivo também para que eles façam cursos. Então, no caso do núcleo de educomunicação, é muito comum quando abre vaga para um curso, assim, um curso que vai ter 30 vagas, 50 vagas, elas se esgotarem muito rapidamente, tanto pelo conteúdo, pelo tema, quanto pelo interesse também profissional em se desenvolver. E esses professores precisam dessa formação, precisam ter esse incentivo para a formação, porque nesta formação eles se formam para uma atuação de interesse individual? Sim. Vão se tornar melhores professores, mais conectados com o cotidiano? Sim. Mas também isso reverte em qualidade de educação para o estudante e para a estudante. Então também é um trabalho que ele está realizando. Na minha leitura, quando eu trabalho com um grupo de educadores que tem apoio da secretaria, tem apoio das suas diretorias regionais, tem apoio da sua direção
para colocar seus projetos em prática, esse professor é muito mais feliz e muito mais efetivo. Quando o professor não tem apoio, ele até tem interesse, mas cansa. E a educação é difícil, é um processo difícil. Então, quando nós temos ali uma estrutura, no caso, né, eu como formador de professores, acompanhando esses professores nesses cursos, e eles, no final dos cursos, eles têm que elaborar um projeto de aplicação de uma ação educomunicativa na prática, quando eu percebo que eles têm apoio, eles são muito mais felizes, eles trazem os retornos, então a coisa acontece. Acho que a função da Secretaria de Educação vai ser isso, vai ser proporcionar toda essa caminhada para que o educador e para que o estudante, a comunidade escolar, consiga efetivar o objetivo da educação, que é educar, que é ter construção de conhecimento, que é ter aprendizado. Então, na minha experiência, vai por isso, vai por esse caminho. Mas acho que a Adelaide e o Carlos podem complementar aqui também. O que o Maurício traz, assim, né, é fundamental, e eu destacaria a palavra compromisso, né? A função é essa: primeiro é ter compromisso com a política pública, que gere serviços de qualidade, né, pensando que todo esse serviço, onde é que ele chega, e ele precisa chegar, né, na materialização, vamos dizer assim, no produto, vamos dizer, usar até a palavra produto, mas assim, o que é o produto disso? É aprendizagem de estudantes dentro da sua diversidade, né, a partir das suas várias culturas, dos seus entendimentos, né, das suas comunidades, mas para que essa aprendizagem ela chegue e que ela, de fato, ela favoreça, né, ou amplie as oportunidades desse sujeito que aprende, a secretaria ela precisa ter o compromisso com a política pública, com o enfrentamento das desigualdades sociais. Então, quando tem esse entendimento, essa consciência, isso impulsiona nós que estamos na secretaria, que não é muito fácil. Não é fácil na escola, não é fácil dentro da secretaria, haja vista a limitação de todos os setores públicos. O setor público, efetivamente, não só no Brasil, mas eu falar do Brasil, tem muitas limitações, certo? Há muitas limitações. E transformar identificar quais são essas limitações e ver o que é possível fazer. Mas para que isso seja possível, é preciso ter compromisso. Então, para que estamos aqui? Eu sempre, ao conversar com a equipe, como gestora, eu sempre trago muito isso, quando a gente discute currículo, porque a gente, dentro aqui da superintendência, nós temos a supervisão de currículo, a supervisão de modalidades e diversidade, então, educação indígena, quilombola, educação inclusiva, né? Então, tá aqui junto comigo, e aí a gente discute assim, vamos pensar, nós somos o estudante, né, que está lá na escola, na região mais longínqua, vamos dizer assim, da capital, de nós. O que ele precisa? Quem é esse sujeito, né? E aí eu sempre trago a experiência de que eu fui estudante dessa rede, né, de um bairro periférico, né, com condições que eu precisei fazer movimento também como estudante. Então assim, e aí é sempre bom você lembrar quem é que está ali sentado naquela cadeira, qual é o compromisso que você tem com esse estudante? Com esse estudante, qual é o compromisso que você tem como profissional? Como, por exemplo, eu pedagoga, cada um de nós aqui, a gente faz um juramento, vamos colocar assim? E, para resumir, é preciso você entender, né, que espaço é esse, quais são as suas oportunidades. Nem sempre dá para fazer o que você deseja, mas é importante observar as oportunidades e fazer com que a necessidade daquele que você serve, ele seja atendido minimamente, de forma qualitativa mesmo, equitativa. Então, penso que a palavra central mesmo é o compromisso. E é preciso, e uma coisa que o Maurício traz, e eu gostaria de destacar também, é esse ambiente, né, harmonioso. A gente precisa também, porque nós precisamos ser cuidados, todos nós precisamos ser cuidados. Então, a gente precisa fazer os enfrentamentos do dia a dia, da gestão pública, mas também em um ambiente agradável, né, com pessoas que você confie, pessoas que você confie, porque ele tem o mesmo entendimento, ele tem o mesmo propósito e o mesmo compromisso, né? Então, para mim, seria isso. Bom, eu acho que a palavra curiar, né, que é o tema desse programa, tem muito a ver com como eu penso
o que é uma instância da educação que atende, no caso de São Paulo, mais de 1 milhão de estudantes, que vai dos bebês, crianças, adolescentes, adultos, jovens, de diferentes etnias, muito plural, né? E praticamente em cada canto da cidade, que é uma das maiores da América Latina e talvez do mundo, talvez não, do mundo também, curiar é preciso, curiar de curiosidade, eu acho, né? A gente formar os nossos estudantes para ser curiosos, para serem, para poder pensar a respeito dos problemas que estão no entorno do seu bairro, olhar a sua comunidade com empatia, né? E dali, por exemplo, ao tirar aqueles temas mais áridos, que a própria educação insiste em deixar tão difícil para o estudante, tirar, eu chamo de leite de pedra, né? Pegar aquele assunto, transformar em projetos de intervenção social, e aí ele discutir com canais de comunicação essa ação para a comunidade. Então, a gente vê, por exemplo, agora a gente está tendo essa questão que é a fake news de desinformação, que ora vem, ora fica ali escondido, depois volta de novo. São temas que às vezes a gente vê na TV e ainda fica muito estranho, mas cada um sabe, né? Os estudantes sabem como tratar esse tema da melhor maneira que eles próprios possam usar o seu conhecimento e o conhecimento coletivo para transformar essa informação em uma informação mais acessível para a população. Estou dizendo que a educação precisa ter programas, né, programas importantes que a secretaria possa investir, né, fazer com que esse programa, de fato, ele alcance o estudante, mas não alcance só numa questão vertical, ou seja, olha, a gente criou um programa, agora você faça. Não, mas primeiro fazer a escuta desse estudante. Eu acho que a gente precisa ter meios, assim, não só um só, mas muitos outros meios, ou vários meios, né, para poder escutar o estudante. A gente precisa ser mais escutador do que, muitas vezes, criador de coisas que às vezes não vai fazer o menor sentido para os estudantes. Então, acho que o trabalho que a gente desenvolve com a educomunicação aqui na rede municipal é sempre a partir daquele que é o mais importante em toda essa estrutura, que é o estudante. O estudante é, na verdade, o ser mais importante, por onde a gente precisa entendê-lo para que a gente possa entregar a ele a aprendizagem que vai fazer ele ter um crescimento aí e até uma ocupação de espaço dentro da sociedade. Eu acho que, nesse sentido, o currículo precisa ser, antes de ser o que vai oferecer, na sua construção ouvinte. Então, isso é muito importante. O estudante tem voz. E a gente, às vezes, não deixa que essas vozes ela apareçam nem dentro da escola, nem dentro da aula, muito menos dentro de uma secretaria. Então, é preciso estruturar programas que façam com que esse estudante consiga apresentar a sua criatividade, sua expressão criativa, a sua forma democrática de expressar. E também, no meio desse caminho, a gente precisa ter o professor sendo formado. A formação do professor precisa ser não só uma, mas ser várias, fazer com que esse professor tenha uma cultura de aceitação dos estudantes. Ele passe a olhar o estudante de uma forma diferente, as opiniões dos estudantes. Né? Porque quando a gente trabalha com os temas, por exemplo, racismo estrutural, pergunte para a maioria dos estudantes se eles sabem o que é isso. Eles não vão saber o que é a palavra. Você tem que decodificar essa informação para que ele possa dizer, a partir do ponto de vista dele, como seria, inclusive, a interpretação, a palavra que ele tem em relação a isso. Então, a gente, às vezes, tem algumas informações que chegam, mas ficam esquisitas para ser entendidas. Então, a formação é justamente para poder fazer o professor prestar melhor atenção de como ele pode receber essa informação que a gente quer passar, mas da parte dele. Então,
professores precisam ser melhores, mais escutadores do que faladores, porque a gente garante que a gente vai aprender um processo mais participativo e vai entender melhor nossos estudantes para poder ensinar matemática, português, ciência, mas tudo isso misturado, né, em projetos. Eu acho que a comunicação ajuda muito nisso. Que demais, gente. Acho que incrível, né, as falas de vocês. Queria destacar alguns dos pontos aqui, né? Então, vocês trouxeram, por exemplo, né, a importância de ter o apoio de toda a equipe, né, para que essas formações de fato cheguem com qualidade da secretaria para o professor que está ali em sala de aula. O compromisso, né? Eu acho que, como o Maurício trouxe, educação não é uma área, né, muito simples, a gente precisa de apoio, mas a gente sabe que a nossa motivação é muito grande, o nosso objetivo, o nosso foco é maior ainda, né? Então, quando a Adelaide traz essa questão do compromisso, é um pouco, né, para refletir acerca de tudo isso. Vocês trouxeram também sobre o ambiente, né, harmonioso e a importância, e foi muito falado na fala de vocês três, é a importância de não perder de vista quem é o foco dessa função do pessoal que está na secretaria, que é o aluno. Então, a gente ter essa empatia, essa escutativa, e de saber que eu posso elaborar o melhor projeto do mundo, mas se eu não ouvir o meu estudante, se eu não considerei esse estudante, ele não vai conseguir acontecer na prática, né? Então, muito bacana esse olhar que vocês trazem para não esquecer de fato para quem que a gente está atuando. E acho que isso é legal também a gente destacar, ao ponto no sentido de a burocracia não pode nos tirar do foco do aluno. Então, a burocracia, ela pode ser cansativa, ela pode nos inundar muitas vezes, mas acredito que seja uma função também da secretaria não deixar com que a burocracia desumanize o nosso atendimento e o nosso aluno. Então, acho que esse é um ponto fundamental também. E um pouco nessa linha, né, de ambiente harmonioso que vocês trouxeram, queria perguntar aqui para vocês, o que vocês acham que é importante de acontecer nessa relação entre a secretaria e as escolas, para que, de fato, essas relações sejam relações tranquilas, harmoniosas, fluidas? E aí, se vocês tiverem alguma dica, seja, né, um aplicativo que vocês usam, uma maneira de se comunicar, como motivar os professores, agora é o momento. Eu acho que tem uma coisa que a gente preza muito no Núcleo de Comunicação. A comunicação. Tem 3 pilares que nos sustentam. É a formação dos professores, o desenvolvimento de projetos, que pode ser projetos de ampliação da jornada escolar até programas de educação integral. Então, é importante ter programas que incentivem a criação de projetos e a comunicação, porque é importante que as ações que acontecem, desenvolvidas pelos estudantes, ele possa ter eco na sociedade. E a comunicação é muito importante, estratégica. Eu acho que, por exemplo, aqui na secretaria, eu sempre tenho oferecido aí um tempo para fazer consultoria para vários setores. Eles têm projetos super legais, mas não chega na escola, não chega nos estudantes, não chega na sociedade, não chega nem no próprio setor como todo. Às vezes, na parede lá ninguém sabe o que o outro faz. Então, investir na comunicação é você conseguir dar visibilidade a coisas muito bacanas que acontecem no âmbito da secretaria até no âmbito da escola. E aí a gente tem trabalhado com um site, né, que hoje, pela quantidade de acesso, virou uma referência. Então, é uma forma também da gente poder falar sobre como é interessante, como é importante a comunicação na educação, né? E, claro, eu acho que comunicação é, sim, estratégico, é muito importante, falta investimento dentro do poder público e a gente precisa rever isso. Então, eu concordo plenamente, Carlos, né? É preciso que haja um plano de comunicação, né? Acho que é um pilar importantíssimo, fundamental, acho que assim, é dorsal até, mas e pensar esse plano e na diversidade de cada território, né? Assim, como é que chega a cada território isso, essa informação? Qual é a frequência e quais são os mecanismos, né, que a secretaria, a escola precisa lançar mão para que efetivamente ocorra essa comunicação, né? E aí a questão da transparência também, né? Nessa relação secretaria-escola é preciso haver essa transparência, né? É preciso haver esse relacionamento transparente, né? A confiança é preciso ser gerada, e a confiança é gerada através, né, da comunicação, né? Então, quanto melhor plano, quanto melhor você se comunica, você tem melhor transparência dentro dos processos, isso gera credibilidade, né? Então, a gente tem vivenciado, por exemplo,
quando lá em 2017, 2016, a gente fez esse processo de implantação do Escola Digna, que antes tinha um ponto estratégico que era a construção de escolas para entregar aos municípios. Mas aí nós observamos que precisava vir, para além dessa estrutura, a formação. E como fazer essa formação? Claro que é bem menor que São Paulo, aí vamos pensar, mas assim, 217 municípios, com a diversidade do território, e com várias interferências, inclusive políticas, que era o Estado com o município, né? Então, como criar mecanismo? E aí fomos pensando junto. E aí eu trago uma fala anterior de Carlos, que ele fala da importância do escutar. Carlos, hoje, ele fez aqui eu lembrar de Rubem Alves, quando ele traz sobre a curiosidade. É preciso gerar essa coceira nas ideias, que é a curiosidade, né, que o Rubem Alves diz, e é preciso também estar pronto para escutar, porque aí a gente aprende mais e a gente planeja melhor. E ao planejar melhor, inclusive esse plano, né, essa estratégia de comunicação. Então, é preciso, efetivamente, a comunicação e que essa comunicação ela gere uma cultura colaborativa. É preciso gerar uma cultura colaborativa dentro dessa parceria escola e secretaria, certo? É importante esse canal de comunicação está cada vez mais de credibilidade, né? Então, vai gerar credibilidade, obviamente, colaboração, pois esses elementos assim foram fundamentais na relação secretaria e escola. E nesse sentido, Adelaide, você trazendo esse ponto, quando você traz a cultura colaborativa, vem muito dentro do que eu estava pensando nessa resposta, dessa pergunta que foi colocada, né? Porque nós estamos falando de uma cultura que traz uma hierarquia, né? Temos ali secretaria, tem o secretário, a secretária de educação, temos ali as coordenações, diretorias, as sub-áreas que você vai descendo até a escola, sendo que a escola, no fundo, é exatamente o ponto central, né? Como tanto você e Carlos colocaram, pensando a escola como o espaço onde a coisa acontece, pensando o estudante, a estudante como as pessoas que são os pontos essenciais. Quando a gente tem uma hierarquia, se a gente vai de cima para baixo, o estudante está lá no fundo, e é o contrário. Então, e tudo bem ter uma hierarquia no sentido organizacional, porque é isso, cada pessoa tem o seu próprio papel. Mas como é que a gente pensa essa mudança de hierarquia para um processo mais horizontalizado e mais dialógico, onde a pessoa que está responsável pela secretaria, a pessoa que é da supervisão, a pessoa que está na direção, pode dialogar também com essa estudante, com esse estudante, para todo mundo para entender qual é o processo, qual é a necessidade, como fazer, né? Então, sim, vai existir uma hierarquia, mas que nessa relação, para melhorar o diálogo entre escola e a secretaria, escolas e as secretarias, como pensar uma mudança de organização ou uma mudança de atuação, de prática dessa hierarquia para que ela seja mais horizontalizada, dialógica, participativa, e aí quando você traz ter uma cultura da colaboração, que aí quando você traz isso é o gancho que eu queria trazer, para desenvolver essa cultura da colaboração, porque para a gente poder colaborar, a gente precisa dialogar, nós precisamos ser escutados, e para ser escutado, a hierarquia tem que permitir isso também, de forma efetiva, não só para escutar pro forma. Ele escutou, mas eu vou seguir com o meu plano. Tem que ser uma escuta efetiva de transformação, ponto a ponto. Então, acho que quando nós tivermos essa perspectiva de um olhar diferenciado para o que seria essa hierarquia, para algo que seja mais horizontalizada, a gente já começa a ter uma quebra de uma melhoria, assim, do que a secretaria pode fazer com a escola, do que a escola pode fazer com a secretaria. E daí a gente tem uma conexão melhor. E aí a comunicação acontece, porque a gente torna comum as ideias. Que demais, gente. Ouvindo vocês falarem, eu acho que é muito uma cultura de pensamento mais colaborativo e integrativo, né? Então, gosto disso que o Maurício trouxe sobre pensar na hierarquia, né? Se a gente for pensar, né, em cargo, importância e tudo mais, o aluno está lá embaixo, acho que a gente volta para a reflexão do começo. O aluno é o foco do nosso trabalho, né? Então, ele não pode estar nesse lugar da hierarquia. Então, a gente precisa, né, criar mesmo uma cultura de pensamento, de lógica, que inverta isso, né? E de pensar realmente no benefício, né, para o aluno e de como a gente vai conseguir facilitar isso através do professor que está ali com ele na sala de aula e, né, com o apoio de toda a secretaria que vem pensando projetos,
projetos, ações, formações, e a gente fazer, né, conseguir oferecer esse melhor pacote, né, tanto do ensino quanto de aprendizagem para os nossos alunos também. E agora um pouquinho, né, nessa linha, pensando, né, em professores e na secretaria, então quero trazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que existem visões diferentes dentro da escola? Então, para quem está atuando dentro da escola, professor, para diretora, para diretora adjunta e dentro da secretaria, podem ser diferentes em relação à educação? Ou seja, o que a visão que a escola, né, que a comunidade escolar tem dentro da escola pode ser diferente do que existe dentro da secretaria? E por que vocês acham que isso acontece? Seja no fazer educação, seja na educação no dia a dia, seja na ideia de projetos. Vocês acham que existe uma similaridade ou uma diferença? E por que isso acontece? Eu vejo que pode existir essa diferença, sim, e é sensível isso, porque vai depender do que cada pessoa que está envolvida no processo educativo, sendo atuando como docente, sendo como secretário, sendo como supervisor, diretor, etc., entendem o objetivo da educação. Eu estou colocando aqui o objetivo, né, porque é para poder também ser didático, colocando aqui o tema, mas porque a gente pode entender a educação como um processo de formar profissionais. Nós podemos entender a educação como um processo de formar pessoas para criar e acontecer no mundo. A educação ela pode ser mais encaixotante nas ideias e pode ser mais libertadora. E essas ideias coexistem. Se a gente for olhar os múltiplos pensadores da pedagogia, desde os que são mais construtivistas aos que são mais conservadores, etc., a gente vai ter muitas visões de educação. E essas múltiplas visões coexistem na nossa rede de educação. Vão ter, ao mesmo tempo que vai ter uma pessoa que está numa secretaria que tem um olhar de um recorte de pedagogia, de um pensamento de pedagogia, vai ter uma outra pessoa que vai ser mais um outro recorte. Isso vai confrontar. E aí, acho que volta à pergunta anterior, como é que a gente faz a coisa acontecer? Dialogando. E aí todos e todas têm que estar abertos a uma perspectiva de um trabalho colaborativo, mesmo com visões diferentes, porque vão acontecer as visões diferentes. E agora nós vamos ter que escolher um caminho que dê conta da minha visão, da sua visão, para que essa não crie tantos ruídos no processo da formação, no processo da construção das metodologias, das práticas, dos projetos. Então, sim, eu acho que existem essas múltiplas visões, né? Podem ser diferentes e são diferentes, mas se a gente conseguir dialogar, tiver abertura para dialogar, a gente consegue ajustar. Se não tiver abertura para dialogar, vamos ter grandes problemas. Bom, eu acho que, em termos de, se você for pensar os sujeitos desse processo todo, gestão da pasta de educação e os seus diversos setores que alinham, por exemplo, as secretarias de educação, são entes que não têm uma perenidade como tem um professor e um estudante na escola. O professor tem uma perenidade ali, mais do que o estudante ele passa 5, 6, 7, 8, 9 anos com ele, depois aí vem outro irmão mais novo, alguém mais ou filho desse estudante para fazer. Então, eu acho que pensando nessa linha aqui, de que você tem os programas, né, tanto programas no âmbito federal, municipal, estadual, programas intersecretariais também, tem isso também, né? As outras secretarias demandam da educação também, para trabalhar com questão de saúde, direitos humanos, de esporte, outras coisas. E essas pessoas, muitas vezes, elas não ficam o tempo, garanta a ele o tempo para poder entender qual vai ser o seu público final ali, que seria o estudante, e o que de fato aquele programa que chegou de alguém, ele vai alcançar, né? Como é que vai alcançar isso, né? Então, às vezes vem uma coisa muito de cima para baixo. Eu acho que essa relação mostra que cada um vai pegar aquilo, né? Aquela educação que chega, né? De uma forma, cada um vai pensar de um jeito. E eu acho que, por exemplo, o estudante pensa de um jeito totalmente diferente de todos esses dois. Eles têm perspectiva de vida, eles têm bagagem cultural, porque eles vivem no mundo. E você pode dizer que uma criança hoje de uma escola, ela tem as suas opiniões sobre a escola. Ela tem opinião sobre ela ficar 1 hora, 2 ou 3 horas a mais de educação integral. Tanto
posições boas como ruins também. O professor, ele vai ficando na escola, ele recebe a cada gestão pública uma forma de como pode pensar a educação, e aí ele vai falar, cara, como é que eu vou alinhar? Até agora há pouco eu estava fazendo isso, agora eu vou fazer isso. O que também não é um problema, porque a gente precisa ter essa facilidade, essa volatilidade para poder alinhar. Mas a gente vai entender que a relação que esse professor tem com a educação é uma, e quem trabalha lá na ponta, lá na parte de cima, né, da educação, tem outra visão. O segredo está na aula. Eu acho que a aula resolve o problema. A relação que o professor tem com o seu estudante, a metodologia para trabalhar com esse estudante, de forma que ele consiga ele ter uma capacidade de ouvir o estudante, de fazer com que o estudante participe da aula, é algo que a gente acha que é fundamental para poder estreitar a relação daquilo que é mais importante. É a aula que vai fazer com que esse estudante saia dali feliz com aquele conhecimento que ele teve curiosidade, ele aprendeu ali. É claro que, para isso acontecer, é muito importante que esse processo que vem das secretarias até chegar na escola passe por um filtro chamado formação continuada, que é onde é o caminho do diálogo, né, daquilo que é novo para esse professor, com aquilo que o professor entende, e talvez aquilo que ele possa alinhar dentro de uma metodologia participativa, produtiva, reflexiva do estudante na aula. Não é algo fácil. Eu posso dizer que eu sou um cara que tenho muita sorte de estar num programa de 18 anos, passando por 5 governos diferentes, fazendo a mesma coisa, adaptando. Por isso que todo mundo sabe que o projeto do comunicação ele se tornou uma grandeza muito grande, porque, entre outras coisas, tem um gestor que continua o tempo todo ali. Seria muito bom que a gente pudesse ter programas mais perenes, né, que pudessem alcançar estudantes, e que esses programas pudessem serem alinhados, mas sempre numa perspectiva do diálogo, porque todos são diferentes. Quando a gente fala sobre a percepção de cada um é da sua experiência, né? Daquele do lugar. Então, assim, qual o lugar de cada uma dessas pessoas, né? O lugar do estudante, o lugar do professor, do gestor, da secretaria. Então, assim, cada um tem uma percepção a partir do seu lugar. Primeira coisa, né? E a partir das experiências que ele traz para esse lugar também, que consegue ampliar a sua lente sobre as variadas coisas que acontecem nesse ambiente educacional, nessa relação entre escola e secretaria. E aí, eu acho que é importante dizer que é preciso, o Maurício traz, eles coexistem. E aí é nossa responsabilidade, aí eu penso, que é a responsabilidade de quem está pensando o planejamento, de chegar mais próximo para fazer com que essas percepções, elas cada vez mais, elas se alinhem. Porque o objetivo, ele precisa ser único, né? A gente fala muito no plano educacional de missão, né? Então, assim, os objetivos, eles precisam ser únicos, eles precisam se encontrar, né? E aí, de quem é essa responsabilidade? É de todos nós, né? É da comunidade escolar, mas eu sempre gosto de responsabilizar mais o parceiro mais experiente, vamos dizer assim, né? Que seria esse que está pensando a política pública para implementar, é a secretaria. Mas para pensar a política pública e chegar no ponto de alinhamento das percepções, aí volta novamente a questão da escuta. É preciso criar essa cultura, né? A gente já falou aqui de colaborativo, mas a cultura da escuta mesmo, e da filtragem disso, da curadoria sobre essas percepções. E aí eu costumo dizer para a equipe isso, se a gente recebe uma informação do estudante, e a gente faz aqui, como a gente faz a implementação do currículo também, e aí a gente faz o ciclo de acompanhamento formativo. Então, a nossa equipe, ela desce até a escola, ela faz a escuta com professores, com gestores e com estudantes. E às vezes a equipe chega assim, olha, não me agradou o que eu ouvi. Eu digo, mas vamos ver o que você ouviu? Vamos fazer a curadoria disso, né?
Por que que isso aconteceu? Por que que qual é a percepção? Quando o estudante ele expressa isso, o que está acontecendo? Está acontecendo na escola ou da nossa orientação que está chegando equivocada? Nós não estamos percebendo a necessidade real desse estudante. Então, é preciso fazer esse alinhamento. E para que esse alinhamento ele ocorra efetivamente, nos cabe, né, manter ou qualificar esse nosso plano, né, esse nosso plano de gestão que perceba, ou melhor, que receba a percepção do outro e faça curadoria na perspectiva de retroalimentar as novas ações, né? Esse próprio plano, de rever as nossas orientações, os nossos documentos, né? E a gente fez. Isso é tão interessante. E no processo aqui ocorreu, no processo de implementação do atual currículo de 2022 para 2023, depois de ouvir a equipe e de também participar em alguns momentos que eu às vezes consigo ir, né, da escola para esse momento também junto com a equipe, e aí eu percebi a necessidade de nós mexermos na arquitetura curricular. Porque o estudante, ele estava chegando com uma necessidade específica e o currículo não estava atendendo aquela necessidade. E quando nós discutimos isso e perguntamos, isso faz sentido? Faz sentido? Mas algumas pessoas da estrutura falam assim, mudar agora, porque tem que mudar no sistema, tem que fazer isso. Tá, mas é preciso o sistema se adequar à necessidade do estudante. E hoje é um dos componentes assim mais bem aceitos, né? Por quê? Porque veio dessa percepção do professor, do estudante, dessa necessidade, né? E que no meio do caminho nós conseguimos mudar, mesmo mudando o sistema, tivemos que mudar, mas conseguimos. Então, estar atento às percepções, porque elas são diferentes, sim, mas elas precisam chegar a um entendimento. E o entendimento, ele precisa assegurar o nosso maior propósito, que é gerar oportunidades de aprendizagens para que esse estudante, essa estudante, eles consigam se apropriar, que sejam construtores de saberes e que esses saberes eles possam praticar efetivamente na sociedade, né? Que eles possam atuar a partir desses saberes com autonomia, com protagonismo. Não, incrível, e vocês que acho que com esse exemplo, né, que a Adelaide trouxe, acho que fica muito claro que a burocracia não pode vencer a necessidade e as demandas dos nossos alunos e das nossas escolas, né? Então, acho que foi cirúrgica aí para encerrar bem essa fala. Então, gente, um pouco agora falando, né, ainda nessa linha, né, das diferentes visões que cada profissional tem dentro da educação e como a gente alinha isso dentro do nosso trabalho, como que vocês veem, né, esses benefícios, esses desafios dessas diferentes visões em relação à educação? Como que vocês percebem isso na interação entre a equipe da secretaria e os profissionais que estão dentro da escola? Então, como de fato, né, a gente consegue trazer ali para o que foi planejado, para o que foi falado, né, ouvido e tudo mais, para o chão ali da sala de aula. E linkando tudo isso, né, com essas diferentes visões sobre a educação, o que vocês acham que é potencialidade, que é desafio nessa relação e interação entre as equipes da secretaria e quem está na escola e na sala de aula? Cara, esse é o maior desafio que existe, você poder trazer a informação, na verdade, levar a informação para chegar até a ponta, porque é muitas instâncias. Aqui, por exemplo, a gente tem 13 diretorias regionais de educação na cidade. Cada um é um setor da cidade, que às vezes envolve mais de um bairro, né? Você tem você tem a pessoa que cuida do programa, do projeto, ou da ação, aí você fala com essa pessoa que vai para está numa diretoria regional, que é um setor de representação da secretaria, essa pessoa vai fazer essa informação chegar à direção da escola ou ao coordenador pedagógico, para depois ali chegar no professor, na reunião dos professores, chegar nesse professor, para que aí o professor ele captura a informação, né? Capture a mensagem, amado mestre, e aí ele vai colocar isso em prática ou não, né? E se é que dá tempo de chegar essa informação, se essa informação de fato chega, porque essa verticalidade da informação
ele vai se perdendo a informação quando chega na ponta. E às vezes é uma informação importante para o professor e ele não está sabendo, e depois porque tinha tanta informação que não chegou. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é importante, é que cada vez mais, aí eu insisto, que a comunicação, né, tem que ser bem feita, de forma que ela possa alcançar tanto no nível vertical como também horizontal. Você tem que ter duas estratégias, uma descendo e outra indo para o lado, não pipa. Com a vareta aí sobe, né? Porque se a gente pensar que a gente tem uma informação e ela não é uma só, ela vem várias, vai se perder lá embaixo. Então, essa verticalidade da informação, eu acho que todo o tempo que cada dia que a gente perde com uma informação que está parada aqui na instituição central, o estudante perde quase um mês, porque deixa de assumir aquela informação, se perde, sabe? E aí você tem também, dentro desse processo, dependendo do assunto, toda a burocracia que acaba, né, tornando a coisa um pouco mais devagar também, isso faz com que a política pública ela demore para chegar no estudante. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que isso tanto acontece numa cidade grande como São Paulo, mas também numa cidade pequena também, o processo é o mesmo. A gente precisa pensar em planos de comunicação em que a gente possa, de fato, fazer com que a informação, a política chegue mais rápido nas pessoas. Quando tu trazes, né, em relação sobre os desafios e oportunidades, eu acho que assim, o desafio é fazer esse alinhamento, é um caminho, né, talvez, seja mesmo um plano de educação que dê conta dessa diversidade, certo? Um plano de educação que dê conta, que possa assegurar a percepção, a fala do outro, mas essa divergência de lentes, vamos dizer assim, ou de percepções, ela também ela é muito boa. Ela é boa porque as pessoas que se concentram dentro de uma secretaria, elas nem sempre elas têm a vivência da escola, nem sempre elas têm a vivência da escola. Eu fico muito tranquila quando eu vou para frente da equipe, e independente de qual seja a equipe, ou na diversidade, ou com o grupo de planejamento de recursos, né? Então, porque eu vim da escola, eu estive na escola como professora, estive como estudante e estive como supervisora escolar. Quando você se afasta, você perde algumas referências e é preciso você retornar. É preciso você retornar. Mas pelo menos eu consigo dizer assim, gente, eu sei do lugar que eu estou falando, porque eu sei como é que eu agia quando eu estava na escola. Então, assim, inclusive nesses processos de validação de orientações, né? Eu falo assim, isso aqui, você professor que veio de lá, você concorda com isso? Eu, como supervisora, não estou concordando. Mas aí eu vou te dizer por que eu não estou concordando. Eu concordo com conta disso, né? E aí a gente vai ampliando o diálogo, mas sempre pensando, é preciso ouvir quem está na escola, a percepção de quem vai receber essa orientação. E aí o Carlos traz uma questão que, assim, para mim, aí volta, né, Carlos, a questão da comunicação. Nós ainda somos muito limitados, eu falo, na política pública, ela não dá conta efetivamente. E nós temos feito uma agenda permanente aqui, que é de assegurar que os materiais que são organizados, materiais com propostas metodológicas sobre o currículo, chegue até o professor. E aí eu pedi assim, gente, que tal a gente montar um link e esse link fica já com o professor. Então, todos os professores na área falam, não, acho que com o professor não. Então, vamos fazer o link com o gestor. Vamos fazer com o gestor. Por quê? Porque tem 20 regionais de educação, então até que chegue, né, as 1.071 escolas, então vai se perdendo. E aí, quando nós fomos checar, nós percebemos um percentual muito grande de gestores e professores que desconheciam o material. Como desconhecer o material? Porque eles precisam dizer se esse material atende, se não atende, né? Como é que a gente pode qualificar? Como eles vão qualificar? Porque eles qualificam lá na escola. E aí nós começamos a fazer um movimento dentro do grupo de acompanhamento, ligar escola a escola. Você viu o link? Abre aí, passou para o professor? Quantos professores? Então a gente começou a fazer isso porque não estava dando conta nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, não estava dando conta. Nós ainda tínhamos muito. Adelaide, resolveu ainda? Ainda não. Nós percebemos que ainda
ainda está faltando avançar, né? Mas veja só, e aí eu falo que é a nossa falha, hein? Nós ainda talvez não estejamos maduros o suficiente do ponto de vista de gestão da comunicação, né? Dentro desse plano de comunicação, porque a comunicação ela precisa pensar em quem recebe e como ele recebe, porque é preciso chegar, senão não acontece a comunicação. É como pensar num texto, né? A gente diz assim, o texto ele só é texto se ele assegura, né, a comunicação de que o autor quer para chegar no destinatário. Então, assim, ele tem que exercer a função dele. Então, nem sempre a gente consegue estratégias que cheguem a todos. Por quê? Porque a gente não está habituado, eu falo no geral, tá? Acho que o mundo não está habituado a trabalhar com a diversidade. E é preciso pensar a diversidade, né, de quem recebe essa informação, como recebe, quais são os conhecimentos prévios que quem recebe tem para, de fato, compreender a mensagem. Como essa mensagem sai da secretaria e chega até a escola, né? Então, assim, esses são os desafios, mas as oportunidades, elas são tremendas. Por quê? A oportunidade é justamente do feedback do professor, do estudante que diz que esse material não está bom, que o currículo não atende, né? Mas assim, não atende por quê? Porque eu experimentei, que ainda tem aquela história assim, eu conversando aqui para vocês, tem aquela história assim, não atende por quê? Isso não é bom. Mas não é bom por quê? Por que que não é bom? E não experimentou, se quer conhecer o material, então não dá. E falou, ó, eu acho excelente a crítica, é bom demais para a gente, mas é preciso conhecer o material. Se conhecer, você não tem como fazer isso, certo? Então, assim, eu acho que as oportunidades são muitas. Eu acho que a gente precisa cada vez mais, quem está dentro da gestão, é pensar em estratégias de acolher e de recolher mais. Pensar como as oportunidades que isso traz de você replanejar, né, de você qualificar esses serviços, tá certo? Porque aqui nós somos servidores, né? Então é preciso que esse serviço ele chegue qualificado. E para chegar qualificado, a gente precisa desse olhar de quem está lá, quem é o centro do nosso trabalho, né? De todo o nosso esforço, que é o estudante. E, claro, junto com ele, quem é o professor, que pensa a gestão de sala de aula, que realiza efetivamente a gestão de sala de aula. Então, eu penso que oportunidades são inúmeras, são as melhores, mas os desafios, penso que esteja muito aí na questão mesmo de que ainda não conseguimos uma estratégia, ou as estratégias, não pode ser uma, né? Esse plano que atenda a necessidade de comunicação dentro da diversidade. Muito obrigado, obrigado pelas falas também da Adelaide e do Carlos aqui, que já trouxe muito do que essa questão poderia, colocada pela Adriana, poderia trazer aqui, né? Acho que, para não me repetir, eu acho que os benefícios e os desafios, quando a gente fala dessas diferenças, né? Quando a gente fala dos olhares para a educação, que a secretaria, que as escolas, que docentes trazem, estudantes e todo o processo, é a gente pensar também a presença, a importância, a valorização da comunidade escolar, né? Pais, mães, responsáveis, os docentes, professoras, professores, a equipe da gestão da escola, né? Desde a secretaria, quem está trabalhando também como os funcionários e funcionárias da escola que estão trabalhando no espaço de merenda, no espaço de limpeza e de segurança, entender todas as pessoas como educadores e educadoras. Mas os responsáveis, pais, mães também como educadores e educadoras, porque são, né? São essas pessoas que de alguma forma vão apoiar o processo educativo quando as crianças, os adolescentes, os jovens vão para suas casas. Mas temos múltiplos tipos de famílias aqui no nosso Brasil. Como isso a escola pode trazer também e acolher essas diferentes famílias, essas diferentes pessoas que se apresentam, né? A educação vai vir de um plano que tem que ser aberto para todas as pessoas. Então, a comunidade escolar tem que estar o tempo todo presente. E daí sim, benefícios e desafios, como é que nós podemos pensar a construção de uma educação essencialmente democrática? É isso que a gente precisa, de uma educação democrática, né? E o fazer democrático,
dentro da construção do plano de educação, do currículo, né, da preparação de educadores, totalmente pautada nesse processo da democracia, entendendo que as crianças têm os seus direitos. Temos lá o ECA que diz isso. Os adolescentes, né, se a gente for olhar a nossa Constituição Federal, várias leis que nós temos a garantia dos direitos. Então, sim, temos que escutar as crianças, porque está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente que elas têm participação ativa na sociedade e participação política, como o Carlos trouxe aqui falando também nessa base. Ok, por que a gente faz uma imprensa jovem, o que a gente faz dos projetos? Porque crianças e adolescentes têm isso garantido no ECA, Grêmio Estudantil e etc. Isso é participação política. Comunidade escolar tem que ter a participação democrática política na sua construção do que é essa educação. E aí, complementando, né, a Secretaria de Educação e a escola tem que garantir essa participação democrática de todas as pessoas envolvidas também. Então, isso é um super desafio, porque você tem que escutar. Mas é um super benefício, porque se você consegue promover essa escuta, a gente tem uma educação mais significativa. Então, mais ou menos as duas faces da mesma questão. Como fazer isso? É o bom e o ruim. É difícil? É, mas nem sempre o mais fácil é o que torna algo melhor. Gente, que demais! Eu confesso que eu estava com muito medo desse episódio de hoje ficar burocrático demais e muita coisa, mas no final eu achei inspirador, gente. Que delícia ouvir vocês. Acho que a importância, né, de revigorar aqui o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para entender, né, mais ainda que o nosso foco são eles e que a gente não pode perder isso de visão. Então, né, gostei bastante que o Maurício trouxe nessa questão de trabalhar com projetos, porque às vezes quem está dentro da escola fala: nossa, mas a secretaria manda muito projeto para a gente e a gente não dá conta, mas de saber o porquê que isso existe, de entender os caminhos, né, centralizados, né, verticalizados, como o Carlos trouxe aqui também. Então, entender todas essas instâncias que de fato existem, né, e por conta da política pública e da estrutura, tornam muitas vezes difícil essa operação, mas acho que uma vez que a gente consegue entender também todos esses processos, fica mais fácil o pertencimento, o entendimento, o propósito está muito alinhado para a gente conseguir fazer os projetos e as outras ações da secretaria começarem a rodar de fato na escola e da melhor forma possível, né? Ouvindo toda essa comunidade escolar que vocês bem colocaram agora nessa pergunta final. E, gente, dito isso, né, chegamos no nosso encerramento. E com o encerramento, a gente chega no momento do Fala Curioso, né? Então, hoje a gente falou bastante aqui da importância da comunicação ao longo de todos esses trâmites, esses atores envolvidos na educação, as responsabilidades e as visões dentro dessas diferentes funções na educação, seja na secretaria, seja na escola, seja com qual visão de educação estiver sendo colocada em prática, e o quanto é importante a gente ter sempre no norte que o nosso objetivo fundamental e principal é o nosso aluno, né? Então, portanto, não deixar a burocracia nos afastar desse propósito. Então, para o nosso momento do Fala Curioso, que é essa nossa pergunta final aqui do episódio, eu quero deixar a seguinte pergunta barra provocação aí para vocês. A gente falou bastante, né, de curiosidade, de inspiração, então vou lançar aqui para vocês. Como a gente pode continuar inspirando a curiosidade e o compromisso na nossa comunidade escolar para criar cada vez um ambiente menos burocratizado, né, de demandas e deveres, mas de mais aprendizado e de aprendizado colaborativo? Não se tem uma fórmula mágica, não se tem, né? Primeira coisa. Mas eu penso que desenvolver o protagonismo estudantil é o melhor caminho. Que primeiro entender o que é esse protagonismo e como, de fato, e quais são as estratégias que favorecem o desenvolvimento desse protagonismo. Mas eu penso assim que, assim, bem resumidamente, é o desenvolvimento, né, uma política centrada dentro da perspectiva democrática, do enfrentamento às desigualdades sociais, mas tendo como premissa aí o desenvolvimento, né, do protagonismo estudantil. Eu acho que a gente continuar inspirando é entender, né, qual é o papel da burocracia. É uma primeira coisa. Porque a burocracia, ela é necessária. E aqui, com todo cuidado e etc. Porque precisamos ter um processo organizacional dos documentos, porque a gente está trabalhando com as vidas das pessoas, dos adolescentes, das crianças, de docentes. Toda essa estrutura existe, né,
para que a coisa funcione, porque também não pode ter ali uma construção desorganizada. Existe uma organização, mas como fazer essa organização fluir, né, dentro dos documentos, dentro da previsão do que é a legislação, dentro da garantia dos direitos, para que haja encantamento. Como nós podemos fazer a burocracia funcionar de uma maneira que nós possamos se inspirar e encantar as pessoas. Porque lá na frente, o que nós estamos tentando elaborar é encantamento. Encantamento pelo processo educativo, encantamento pelo mundo, encantamento por querer conhecer sobre o mundo, que é o que a gente busca na educação, pelo menos a educação que eu acredito. Que esses adolescentes, que as crianças se encantem com o mundo, conversem, fluam esse mundo, experienciem por meio das ciências, das tecnologias, da arte, para se tornarem pessoas, pessoas inteiras. Isso é necessário encantamento. Vamos precisar de burocracia, uma base para que essas crianças consigam se encantar? Sim, porque precisamos de uma estrutura. Agora, como a burocracia funciona para o encantamento acontecer? É toda uma questão que nós temos aí. Mas, sim, precisamos de pessoas inspiradas, sonhando. Basicamente, o que a gente precisa é sonhar uma escola melhor, sonhar uma escola mais bonita, sonhar uma escola mais alegre, entender que a educação vai para esse caminho. E daí, nós, pessoas adultas, conhecendo essa responsabilidade, conhecendo o poder desse encantamento, como é que a gente pode conversar sobre essa burocracia para fazer essa máquina fluir? O objetivo está lá, o objetivo é o encantamento. Como a burocracia pode fluir para que o encantamento aconteça? Essa é a nossa responsabilidade. Então, acho que é o que faz a gente se inspirar um pouco mais. Pô, Maurício, você fez me lembrar que em 2005, quando eu vim aqui para a secretaria dar uma oficina para os colegas que estavam no projeto do Educom.rádio, né, Egresso, e aí tinha cada um de uma das 13 diretorias regionais de educação esperando, cara, o que o Carlos vai falar? Aí eu falei sobre o rádio escola e isso gerou uma magia chamada encantamento. Essa palavra foi a palavra mais importante para me manter até hoje, é o que eu faço no meu trabalho aí, nesse tempo todo que eu estou aqui na Secretaria, encantamento. E protagonismo, né? Como a Adelaide falou, é super importante a gente promover o protagonismo dos estudantes, criança, adolescente, adulto, eles se sentem felizes de poder partilhar de uma experiência de construção de conhecimento. E aí, assim, são muitos caminhos para poder, né, ter uma escola bacana, alegre, feliz. Mas eu sugiro uma. Coloque imprensa jovem na tua escola. É uma sugestão que está dando certo. Mas se você tiver um projeto de comunicação, a gente falou muito sobre comunicação, de gestão da comunicação, eu penso que um projeto educomunicativo, né, ou de educação midiática, ou de alfabetização midiática também, seja qual o nome que for, ele cria a palavra outro P, né, que a gente tem P de protagonismo, mas o P de participação. A gente vai ver os jovens partilhando, né, na construção de conhecimento. Então, se eu tiver, se puder, como sugerir um projeto, uma ação, pense no projeto como o Programa Imprensa Jovem, que é uma agência de notícia, que a gente pode ali conhecer o conhecimento na profundidade de como o estudante enxerga os grandes problemas do mundo, os grandes problemas da comunidade. Acho que fazendo notícia, informação, fluir, fazer a conexão da escola com a comunidade. Porque o Maurício também falou uma coisa importante, é preciso ver também a comunidade. A escola precisa ser vista pela comunidade. A gente não pode parar só ali na escola, tem que pular o muro. Eu acho que canais de comunicação, seja com rádio escola, podcast, videocast, redes sociais da escola, blog, site, jornal comunitário, isso tudo precisa ter inspirações para a gente poder conectar pessoas, né? E o que a gente está falando é isso, educação é conexão de pessoas.
Com certeza, e já devo dizer, né? Vou colocar aqui na descrição do episódio o projeto Imprensa Jovem, né? A gente consegue expandir aí para que mais pessoas tenham acesso. E uma vez que a gente falou tanto de comunicação, acho que endosso a fala do Carlos. E quero compartilhar aqui com vocês que, gente, termino encantada esse podcast. Acho que essas falas agora no final foram, né, a cereja do bolo do nosso papo como um todo. E acho que vocês trouxeram valores muito fundamentais e necessários, né? Para a gente que está na área da educação, a gente sabe que os desafios são muitos, mas as oportunidades são infinitamente maiores. E que por isso a gente precisa continuar assim, né? Inspirando e sendo inspirado para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Então, quero agradecer muito a Adelaide, Maurício, Carlos por estarem aqui com a gente. E liguem os microfones para dar um tchauzinho, uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente aqui. Carlos, Maurício, foi um prazer estar com vocês aqui nessa conversa, né? Aprendi muita coisa, eu acho que foi muito gratificante para mim. Muito obrigada. Obrigado também, Adriana, pelo convite aqui no Pode Curiar também. Obrigado, Adelaide, Carlos, pela conversa. Carlos sempre dialogando aí, né, Carlos? Vários projetos. E é uma maravilha. Se eu puder também fazer aqui, né, uma apresentação para quem quiser conhecer mais sobre educomunicação. Eu sou vice-presidente da ABPEducom, Associação Brasileira de Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação. A gente também fala bastante de educomunicação lá, é só entrar no abpeducom.org.br. A gente vai aprofundando esses caminhares da educomunicação por todo o Brasil. Né? E foi uma alegria estar com vocês aqui, podendo dialogar. Espero que quem esteja escutando a gente também tenha aprendido um pouquinho. Dialogue com a gente, manda mensagem para a gente poder também receber o que vocês acharam aí deste episódio, porque eu vou querer muito saber o que vocês sentiram daqui. E brigadão, gente, pela oportunidade de estar aqui com 3 pessoas incríveis. Ó, né? Adelaide, Adriana, Maurício, um papo incrível, bacana, inspirador, encantador, né? Para não deixar passar a palavrinha. E, claro, é, é um pod de criação, um pod de criação aqui, foi a nossa conversa daqui. Super agradeço aí a conversa e se quiser conhecer, né, os nossos projetos de comunicação, põe lá Educomunicação ST, você acha rápido o trabalho da gente aí. Estamos à disposição para qualquer cidade, qualquer governo que quiser. A gente pode aí trocar uma ideia e apresentar a proposta para vocês. Obrigado. Que demais! Então a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!